Muito bem, meus amigos, o pastor André Valadão está sendo amplamente criticado nas redes sociais por causa deste vídeo que nós vamos assistir agora. Um trecho, um pedaço eu vou colocar, nós vamos entender tudo isso, uma questão polêmica. Já fiz postagens lá no Instagram de eventos, às vezes tem ali uma ocasião ou outra, estive com o pastor André Valadão. É uma voz de liderança cristã dos tempos de hoje. Eu quero muito a sua opinião respeitosa sobre esse assunto. Vamos reagir aqui um pouco e já eu vou colocar o trecho da polêmica para a gente acompanhar. Eu recomendo que você assista ao vídeo anterior que nós fizemos aqui no canal sobre a polêmica da Blaze e os influenciadores, youtubers e tudo mais. Eu tenho certeza que você quer muito saber sobre aquilo. Vamos colocar aqui um trecho do que o pastor falou. Vamos entender qual é a polêmica toda aí, ó. Deus odeia o orgulho. Primeiro ponto, sobre o orgulho. A Bíblia é clara com relação a isso, a dificuldade que Deus tem de lidar com o orgulho. E o próprio pastor André Valadão já fala isso nessa mensagem, eu não preciso refazer o trabalho que ele fez. Repare que o caso do André Valadão é exatamente como o caso do Léo Lins. O Léo Lins foi penalizado por uma piada que ele fez num teatro local controlado, ambiente onde as pessoas que estavam ali estavam cientes do manual e da cartilha que o Léo Lins usa, assim como o André Valadão, pastor, está na igreja, ali exatamente o ambiente que todos já conhecem, enfim, essa é a questão, tá? O ambiente não foi inesperado, as pessoas estão ali pelo manual da fé que é a Bíblia. Vamos lá. Deus odeia, ele repugna qualquer atitude de orgulho. Fato. Só o uso da palavra orgulho, Deus já condena. Qualquer movimento ou qualquer ação na nossa vida que carrega o termo orgulho, Deus abomina. Porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. O princípio ensinado pelo pastor André Valadão aqui é um princípio legítimo. Fala sobre a filosofia cristã que é firmada na humildade, é firmada no passo a passo de humildade, os humilhados serão exaltados, Deus está com os humildes. É uma filosofia cristã de enaltecer valores da humildade. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. A humildade antecede a honra, a soberba, o orgulho, antecede a queda. Soberba, orgulho, está ali, o orgulho se impõe como algo que é superior a outro, em detrimento a outro. Quando eu tenho orgulho de uma situação, eu estou simplesmente enaltecendo aquilo em detrimento do outro. E é esse o ponto de vista que, na minha interpretação, é o que foi dito e ensinado pela questão da teologia cristã acerca desse ponto específico da humildade. Isso é muito interessante, que o humilde está feliz pela conquista do outro. O humilde está em paz com a sua realidade e a realidade do vizinho ao lado, da pessoa aqui ao lado. Essa é a realidade do humilde. Assim como o orgulho é o oposto disso. O orgulho às vezes tem a ver com o firmamento numa identidade ou numa conquista pessoal, onde o que eu tenho, o que eu sou, está muito acima do que o outro tem e o que o outro é. Isso é em detrimento do outro, para diminuir o outro. E é esse ponto específico a luta do conservador com relação a esse tema. Já vou adiantar aqui um pouco. Os perversos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9. E eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. André Valadão só falou verdade, disse aqui alguém no Twitter. O Metrópolis, Revista Fórum, pastor bolsonarista é denunciado ao Ministério Público por pregar contra pessoas da LG, tarará. Olha só, Lagoinha USA, tá no canal da Lagoinha USA. Ou seja, o vídeo foi gravado na Lagoinha dos Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos,
cada estado tem suas leis que são às vezes bem diferentes uma das outras, e o que acontece é o seguinte: o Ministério Público no Brasil, através de PSOL, através dessa escória da ideologia política, está movendo ali uma ação contra o pastor André Valadão. Por falar sobre ensinamentos cristãos para um público cristão dentro de um ambiente cristão fechado, controlado, que é a igreja. Ali as pessoas vão encontrar uma mensagem cristã de acordo com o livro, que é o manual cristão, didático, que é a Bíblia. E é isso que as pessoas encontram. E essas mensagens, esse tipo de sermão aí, é apresentado por um pastor. E esse tweet aqui diz: eita, José Aguiar, ex-cantor gospel, que recentemente se assumiu, né? Assumiu sua questão lá e tudo, responde a post polêmico do pastor André Valadão. E ele diz aqui, a postagem do Pop 11, diz aqui: eu jurava que o senhor era também, apita muito. E aqui está uma foto do Gessé e do André. Esse cidadão ali, Gessé Aguiar, fez um sucesso estrondoso na internet com uma música da casa reformada, aquela casa que dá muito trabalho, a tubulação, encanamento, o telhado tá quebrado, sei lá o quê. E um sucesso estrondoso, milhões e milhões e milhões de visualizações e tal. Quer dizer, o cara compõe uma música pedindo socorro, que tá todo quebrado, tem muito trabalho para fazer, essa casa vai dar trabalho. A pessoa não está em condições, é uma composição de lamúria, de lamento, uma composição da sarjeta, e vira um ídolo gospel. É milhões e milhões e milhões de acessos. E daí, a casa quebrada foi exposta quando ele abandona o evangelho, decide seguir uma vida no oposto do ensinamento do evangelho. Quero deixar claro uma coisa aqui: cada pessoa tem o direito de seguir a sua ideologia, cada pessoa tem o direito de professar a fé do jeito que quiser e até o direito de não professar fé nenhuma. Cada pessoa tem o direito a ter a sua escolha, a sua orientação. A pessoa faz o que ela quiser da vida amorosa, da vida pessoal, e penso que ninguém tem nada a ver com isso. O que me incomoda é a patrulha que está sendo estabelecida como o Ministério da Verdade. Isso a gente sabe que o Brasil já não tem mais, que é a liberdade de expressão. Porém, eu estou aqui para dizer que, assim como Léo Lins deve ter o direito de fazer piadas no teatro, o pastor André Valadão deve ter o direito de pregar os ensinamentos bíblicos cristãos da Bíblia Sagrada, com as histórias e ensinamentos de Jesus Cristo, com as histórias e ensinamentos dos apóstolos de Jesus Cristo, dentro de uma igreja evangélica, onde as pessoas estão lá, se dirigem até lá, se deslocam até lá, muitas vezes viajam até lá para escutar esse tipo de mensagem, esse tipo de palavra, esse tipo de ensinamento bíblico que contempla a fé cristã. Portanto, no Estado democrático de direito, a fé e a religião é algo sagrado, isso é inviolável. O ser humano tem direito a professar a sua fé. Ponto final. Ninguém tem que se meter. Agora, a partir do momento, o André Valadão deixa claro que ama essas pessoas que frequentam a igreja. Ele ama as pessoas que frequentam a igreja, ele dá atenção, dá carinho, não impede ninguém de assistir o culto na igreja da Lagoinha. Então significa que não há um incentivo ou estímulo contra a pessoa. Existe um ensinamento cristão, filosófico, dentro de uma ideologia cristã, dentro de uma fé, de uma religião que fala sobre práticas pecaminosas que são contra os ensinamentos e as leis de Deus no campo das ideias, na filosofia cristã. Isso nada tem a ver com o comportamento das pessoas para com pessoas, contra pessoas. Ninguém está contra pessoa nenhuma. Existe uma responsabilidade do ensinamento da Bíblia, tal como ela é. Se os tempos mudam e as sociedades mudam, e for preciso mudar a Bíblia, já não há mais a religião cristã. Vai haver qualquer outra coisa, ditatorial, algo temerário, preocupante,
qualquer coisa menos Bíblia, menos fé, menos cristianismo. Será algo social adaptado ao ser humano. A Bíblia faz uma lista de práticas. Essas práticas impedem que uma pessoa possa herdar o reino do céu, a salvação, enfim, o paraíso, lá, enfim. Esse ensinamento é cristão e é ensinado dentro da igreja, através de um pastor, para pessoas que se deslocam até lá para isso, para ouvirem isso. E elas vão decidir se querem ou não aplicar para suas vidas. Não é obrigado. É um ensinamento e não é obrigatório. Agora, toda essa balbúrdia, essa polêmica, essa confusão, essa repercussão e o palanque político-eleitoral em cima disso, isso é reprovável, isso é vergonhoso. Pessoas se aproveitarem disso para denunciar o André Valadão no Ministério Público. Uma vergonha, uma grande vergonha, grande vergonha. As pessoas, na minha opinião, aqui é o Ganoli, as pessoas têm que ser livres para fazer suas escolhas, inclusive a escolha da sua preferência afetiva e tudo mais. Porém, as igrejas não devem impedir ou proibir que essas pessoas frequentem a igreja, que elas são pessoas comuns como qualquer outra, cara. Eu já falei desse assunto diversas vezes, pessoas têm caráter, pagam suas contas, pagam seus impostos, fazem o bem para a sociedade, simplesmente vivem suas preferências afetivas e ninguém tem nada a ver com isso. Um ponto final. Tem um outro assunto que eu não vou entrar aqui, cara, desculpa, ele é bem chato, que é a questão da militância, as bandeiras e tudo mais. Cara, isso é muito chato. A militância é um movimento político, uma escória vergonhosa, que envergonha inclusive as pessoas honestas, de bem, trabalhadoras, que têm práticas afetivas desse tipo, que não tem nada a ver, não tem problema, a pessoa segue sua vida, tá bom? Penso que precisamos de uma sociedade com respeito às diferenças. Respeito. Eu não preciso obrigar nem impor que uma pessoa seja hétero, mas também não preciso obrigar nem impor que ela não seja hétero. O importante está em viver com respeito. Vivamos com respeito. O orgulho subentende-se a arrogância e a prepotência de impor algo que eu sou ou que eu tenho em detrimento do outro. E isso é uma vergonha.